Olá pessoal, tudo bonzinho, belezinha? Meu nome é professor TJ, né? Eu sou um dos professores da equipe de biologia do ESAG e hoje nós vamos falar de um assunto também muito relevante, muito prevalente aí nos vestibulares, inserido na genética também, que é o fator RH dos grupos sanguíneos, correto, tá? Olha só, o raciocínio aqui ele é semelhante ao que foi visto, né, quando nós falamos de sistema ABO dos grupos sanguíneos, tá certo? Então, olha só, nós temos dois fenótipos quando se fala de RH, o RH positivo e o RH negativo. Então, a análise também é meio óbvia. Se você é RH positivo, é porque você tem a presença do fator RH na hemácia. Beleza, tá? Então, olha só, fator, quem é RH positivo, presença do fator RH em hemácia, beleza? Que nós chamamos, lembra, de antígeno, correto? Se você tem o fator RH, então no seu plasma você não pode ter nada, né, tá? Que possa eventualmente atacar aquele fator. Então, se caracteriza pela ausência de anticorpos, belezinha? Agora, olha só, RH negativo, claro, se você é negativo é porque você não tem a proteína, o fator RH, na hemácia, beleza? Meio óbvio. Agora, olha só, detalhe, né? Aí vem um fator, uma situação particular importantíssima quando a gente fala de RH, tá certo? Que nós vamos desenvolver em seguida. O negativo não tem a proteína, o fator RH na hemácia. Também em condições normais, não tem por que ter anticorpos, né? Produzir anticorpos, beleza, tá? Só que a pessoa negativa, ela pode produzir anticorpos se, numa situação que nós vamos discutir, ela receber proteínas, né, o fator RH positivo. Isso aqui o caracteriza, né, uma doença muito conhecida, muito comentada, que é a eritroblastose fetal, que nós falaremos em seguida, né, tá certo? Agora, em relação ao genótipo, aos parzinhos de genes, aqui nós seguimos a regra mendeliana simples. Então, aqui nós temos o quê? Uma relação de dominância e de recessividade, né, tá? Então, olha só, o gene errão determina a produção do fator RH na hemácia. E o gene errinho, ó, a ausência do fator, então não produz, beleza? Então, o que acontece? Isso vai se refletir no genótipo. Então, olha só, errão, né? Então, você tem dominante homozigoto e errão errinho. Você tem o dominante heterozigoto, beleza? E como aqui, ó, você tem um gene recessivo, lembre-se que para o recessivo só existe uma possibilidade de genótipo, errinho. Beleza? Então, moçada, aquela situação da qual nós falamos agora há pouco, né, tá? Por que uma pessoa RH negativa, ela pode produzir anticorpos, né, se receber RH positivo? Então, está demonstrado aqui, ó, tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa importantíssima doença, né, chamada de eritroblastose fetal, ou, né, na prática, também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Então, vamos entender o que acontece. Primeira coisa, moçadinha, condição para que a doença se estabeleça, né, tá? Isso aqui é fundamental para você começar a entender. Então, olha só, sempre isso é uma regra, hein? Mãe RH negativa e a criança RH positiva. É isso que vai causar o problema, tá certo? O fato da mãe ser RH negativa e a criança ser RH positiva. O pai ser RH positivo é uma consequência natural disso aqui, tá bom? E aí, ó, o que acontece? Isso se reflete no genótipo. Então, a mãe, claro, se ela é negativa, ela só pode ser errinho. A criança positiva, obrigatoriamente, tem que ser heterozigota, tá? Para o genótipo. Por quê? Porque recebe um errinho da mãe e, sendo positiva, óbvio, vai receber um errão do pai, né? Tá certo? Beleza? Agora, olha só. Essa primeira criança, gente, ela nasce normal, sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque existe uma particularidade em relação às circulações materna e fetal. Então, a criança, quando está se desenvolvendo no útero materno, o sangue da mãe não se mistura com o sangue dela. Então, as circulações são independentes, tá certo? Tá? Então, essa primeira criança aqui nasce sem problema nenhum, ok? Por quê? Porque não houve mistura de sangue. O grande problema, moçada, no desenvolvimento da eritroblastose está aqui, ó, no momento do parto. Então, o parto, seja parto normal, principalmente, né, tá? Ou seja, numa cesariana, você vai ter a ruptura de vasos, tá certo, tá? Principalmente no parto normal. Então, esse descolamento da placenta faz com que essa ruptura de vasos faça com uma mistura de sangue agora, da mãe e do bebê, beleza? Ó, criança nasceu.
RH positiva, essa criança normalzinha. Agora ela nasceu, misturou o sangue agora desta criança, dessa primeira criança, com o sangue da mãe. A mãe recebeu RH positivo. Se a mãe é negativa, agora no momento do parto recebeu RH positivo, ela foi sensibilizada, gente. É isso, né, que quer dizer a sensibilização. Então a mãe foi sensibilizada, recebeu fator RH. Então o que vai acontecer? Agora a presença do RH positivo no sangue da mãe faz com que ela comece a produzir anticorpos, tá? A mãe produz anticorpos anti-RH, é uma defesa, né, contra a presença desse RH positivo, beleza? E esses anticorpos ficam circulantes no sangue da mãe. Então, o problema da eritroblastose, ela geralmente acontece a partir da segunda criança RH positiva. Então, agora, veja bem, essa segunda criança RH positiva, ela está se desenvolvendo no útero da mãe. Só que não esqueça que anticorpos passam pela barreira placentária. Então agora anticorpos passam da mãe para o bebê. Então agora esses anticorpos anti-RH vão passar para esse bebê que está se formando, para esse feto, gente, tá certo? E isso vai trazer uma consequência danosa para esse bebezinho. Então agora os anticorpos anti-RH começam a fazer o quê? Destruir as hemácias do feto, beleza? Eritroblastose fetal, doença hemolítica, ruptura, destruição de hemácias de quem? Do bebezinho que está se formando, belezinha? E quais são os sintomas que caracterizam, né, tá, a eritroblastose? Olha só, primeira coisa, a criança nasce com uma anemia profunda. Por quê? Porque durante a gestação ela teve as suas hemácias destruídas, né, tá? Então uma destruição maciça de hemácias. Isso vai fazer com que a criança nasça com um grau muito grande de anemia. Consequentemente, se você tem a destruição das hemácias, os pigmentos da hemácia são liberados na corrente sanguínea, né? Principalmente quem é a bilirrubina. E essa bilirrubina ela vai impregnar a pele. Então a criança nasce toda amarelada, uma condição chamada de icterícia, e mais, o que é mais perigoso, essa bilirrubina ela pode impregnar o tecido nervoso da criança. Isso vai levar ao quê? A uma má formação do sistema nervoso. Isso pode acarretar problemas, né, tá? No sistema nervoso da criança. Outra situação, eritroblastose. Por que esse nome, gente? Porque eritroblasto é a célula precursora das hemácias. Não esquece que a hemácia chama-se eritrócito. Então, olha só, liberação de hemácias imaturas. Então, o baço começa a trabalhar, ele é forçado a trabalhar, né? Tá? A medula também, para liberar hemácias jovens, hemácias imaturas. Isso caracteriza a eritroblastose. Belezinha? E como você vai forçar a função tanto do baço quanto também do fígado, você vai ter uma condição chamada de hepatoesplenomegalia. Então você vai ter um aumento exagerado tanto do fígado quanto do baço, correto? Agora, moçada, como é que eu posso evitar que isso aconteça? Olha, hoje em dia, né, já faz algum tempo, existe um tratamento muito eficaz e muito simples. A partir do momento do nascimento da primeira criança RH positiva, a mãe RH negativa, teve a primeira criança RH positiva, após o parto, o nascimento dessa criança, o médico já vai fazer o quê? Vai injetar, ministrar um soro chamado de Rogan. E o que é soro, gente? Não esquece que soros são anticorpos já prontos. Então a mãe recebe esse soro, ó, tá? Já recebe esse soro com anticorpos anti-RH. Então esse soro, que age durante algum tempo, com anticorpos anti-RH, já destrói os RH positivos que essa mãe eventualmente recebeu. Beleza? Tá certo? E aí não vai ter problema nenhum. É como se fosse sempre o quê? Uma primeira criança, né? Tá? Que não vai ter problema nenhum na sua gestação. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? Até uma próxima. Grande abraço.